para gente não tem que estar lendo aqui, para vocês lerem, né? O data show é bom e tudo, mas às vezes a gente se acomoda. É bom quando a gente lê que memoriza até o texto na sua Bíblia, né? Que a gente sempre está lendo. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Esse é o texto básico que a gente vai trazer, mas nós vamos citar outros textos, né, que nos motivam para viver, né? Como o tema é esse, motivação, então existem várias coisas que nos motivam para estarmos juntos aqui, para estarmos, né, vivendo numa sociedade muito difícil, né, de lidar com os problemas, né, das cidades, os problemas, né, que nós temos que enfrentar no dia a dia. E o texto diz assim, 31, né, 6: sejam fortes e corajosos. Aqui é na minha Bíblia. Esforçai-vos, animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará, né? Esse é o texto básico aqui que a gente tira para a nossa realidade de hoje. Aqui Deus está falando, né, para Moisés, Josué, né, o seu sucessor. Aqui então, provavelmente eles teriam, né, que enfrentar muitos problemas, muitas situações, digamos assim, numa nova caminhada, numa nova empreitada de vida. E na nossa vida não muda muito, não é? A gente sabe que a motivação na nossa vida precisa ser muito constante, mas há momentos na nossa vida que também que nós nos desmotivamos. Então, Deus é a força e a motivação, né? Deus é a força e a motivação que o seu coração necessita. Às vezes nós procuramos motivações em várias coisas, né? Em várias situações nós queremos buscar motivos para que a gente encontre a nossa felicidade. Mas Deus é a verdadeira força que nos move a nos motivarmos cada vez mais a caminhar para frente. Sim ou não? Eu acredito desse jeito. Deus é a minha bússola. É Ele que eu preciso para me motivar. Eu sei que tem muitas coisas que o mundo oferece, irmãos, que nos fazem, né, nos alegram, nos colocam para cima, mas são coisas, são objetos, são momentos. Deus não. Deus, Ele nos coloca para frente sempre. De várias formas Deus nos levanta, mesmo que seja com exortação, mesmo que seja com tristeza, né, com uma perda, mas Deus está sempre nos motivando a nos alegrar, na alegria ou na dor, né? Nós precisamos estar sempre motivados, irmãos, nessa vida. Confiar no Senhor e Ele nos sustentará. Então, a confiança que nós precisamos ter não é em coisas, mas é confiar em Deus. Amém? É confiar em Deus. Essa é a nossa confiança de prioridade. Confiar em Deus sobre todas as coisas, e Ele vai nos sustentar. Deus te dará razões para seguir e não desistir. As razões que Deus nos dá são muitas, e nós vamos citar aqui as razões que Deus nos dá para estar com Ele, para estarmos motivados sobre a alegria que Deus nos proporciona. Irmãos, a gente sabe que quando a gente fala de motivação, para muitos aqui, a motivação não está tão boa, né? Não está tão bem. Motivação para nós é quando nós estamos empregados, ganhando bem, ou estamos bem de saúde, ou estamos felizes, né, em todas as áreas. Mas não é só isso. A motivação vem muito além do que os bens que nós conquistamos no decorrer da nossa vida. Então, nesta vida é muito fácil nós
nos desmotivarmos e perdermos foco. Somos fracos e se nós estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Ou seja, rapidinho, irmão, a gente acaba que perdendo o foco das coisas, porque nos desmotivamos. Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo aqui, né? Aqui eu já tinha visto o vídeo. São irmãos nossos que passaram conosco. Não estou citando o nome, né? Mas eu sempre digo que Satanás, principalmente nesse tempo agora, ele está tirando o entendimento de muitos, está cegando o espiritual, cegando o entendimento de muitas pessoas. E muitos crentes estão indo nessa onda, né? Por quê? Porque as pessoas querem algum atributo, alguma coisa para tocar, para ver, além de Deus. Então aquela mesma cegueira espiritual que aconteceu na Bíblia, onde Deus proporcionava tudo para o homem, naquela caminhada ali, né, do Êxodo, né, onde o povo hebreu saiu, né, em busca da terra prometida, aqueles 40 anos, Deus proporcionou tudo para aquele povo. Aquele período foi o período que Deus precisava para trabalhar com aquele povo. Os 40 anos foi o período que Deus precisava para ensinar para aquele povo. Mas nós percebemos que os camaradas, eles foram idólatras, foram murmuradores, foram questionadores, sabe? Se desviaram da presença de Deus, mesmo Deus dando para eles o que precisavam. Nós não precisamos estar vendo Deus, nós precisamos viver com Deus. É o que eu sempre prego. Então Satanás tem cegado o entendimento de muitos, né, Diogo? A gente vê uma coisa daquela ali, eu fico até triste, pelo amor de Deus, cara. De repente você faz heresias com as coisas de Deus, muda o foco, né, do seu posicionamento acerca de Deus. Por que acontece isso? Porque muitas pessoas estão se desmotivando, talvez até da doutrina que é pregada na igreja, porque eles querem ver milagres, ele quer ver acontecimento, ele quer ver até entretenimento, irmãos, né? Mas o que eles querem ver mesmo é o sobrenatural acontecer através de alguma motivação que você tem, como campanhas, que eu não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra, mas tem muita gente que vai porque tem uma campanha disso, uma campanha do sal grosso, a campanha do fogo, a campanha do lenço. Respeito, quem quiser fazer, faça, mas eu não faço, né? Eu faço muito com Deus, irmãos, alianças com Ele. Eu faço aqui e ali, Senhor, eu vou fazer durante esse mês, né? Eu vou me esforçar para fazer isso, né? E isso eu faço, mas eu não faço nada, nenhuma barganha com Deus para motivar, né? Motivar a minha fé para com Ele, jamais. Então, quando desviamos a vista do nosso Salvador, olhamos para nós. Então, quando a gente tira a nossa visão de Deus, irmãos, a gente está olhando para nós. Se eu for olhar para mim, irmãos, olha, quando eu me olho no espelho, eu já fico até triste, né? Olha quem eu sou, olha quem eu fui, será que eu estou bem, né? Então os cabelos grisalhos, né? As rugas que o tempo vai nos proporcionando. Aí eu me pergunto, será que eu mudei mesmo? Será que eu mudei? Será que eu estou mudando? Entendeu? Então, se eu olhar para mim, irmãos, eu caio. Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no próprio homem, né? Então é isso. A nossa confiança precisa vir de Deus. Vemos em nossos defeitos e fraquezas. Se olharmos para o mundo ou para os outros, também podemos facilmente vacilar. Mas se fixarmos os nossos olhares em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. Amém, irmãos? Cuidado para onde vocês estão olhando. A gente, às vezes, hoje, né, com esse tempo, com essa globalização que o mundo está vivendo, né, com essa intercalação muito fácil de comunicação com as outras pessoas, a gente acaba que escolhendo um ídolo que não tem nada a ver com Deus. Às vezes o seu ídolo é o pastor João,
é o pastor José, é o pastor Ciclano, e você passa a seguir, né, ele, porque você acha que ele tem uma palavra legal, ele tem uma pegada legal no evangelho. Tudo bem, irmãos, mas não tire o foco de Deus, porque todos esses influenciadores digitais que constroem uma igreja, né, digital também, são influenciadores. O que eles querem, como eu também quero, e com todos, quem não quer, né, seguidores, né, quem não quer ser ouvido por 10, por 100, por 1000 pessoas, irmãos, mas eles só são influenciadores através da palavra. Mas quando esses homens morrem, irmãos, para tudo, não vai mais existir influenciadores, pessoas que irão segui-los, porque ele morreu, e o nome dele logo vai sumir das redes sociais, não é verdade? Tinha uma cantora um dia desse aí que faleceu, caiu no avião, morreu, né? Essa moça, né, que em semanas ela superou vários artistas, né? Como é que chama aí? De audiências, né? Ela teve audiência de milhões de pessoas no mundo. Ela bateu um recorde, né? Mas parou, né? Mas Deus não para, a palavra não para, né? A palavra jamais vai parar. O que Deus deixou através das escrituras sagradas, irmãos, sempre serão lembradas, sempre serão fortes, sempre serão lidas. A Bíblia sempre será o livro mais lido do mundo. Tudo passará, menos a palavra do Senhor. Por isso que o nosso foco jamais poderá sair de Deus. O nosso foco é Deus, a nossa motivação real é Deus. Eu queria que alguém lesse Jeremias capítulo 29, 11, né? Enquanto você procura Jeremias 29, 11, eu quero que você leia. Não quero que o João Nilson ponha aí não, tira, João Nilson. Eu quero que os meninos participem, né? Jeremias 29, 11 fala exatamente sobre os planos que nós precisamos ter diante de Deus. Alguém pode ler daí mesmo, bem alto. Amém? Alguém mais quer ler com outra versão? Muda um pouco. Jeremias 29, 11, né? Amém, irmãos? Então é isso, ó. Nós construímos planos, nós fazemos planos, mas na visão de Deus, irmãos, o plano perfeito é o plano de Deus. É Ele que nos motiva, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O plano perfeito é de Deus, irmãos, né? Às vezes a gente constrói, faz um plano aqui e ali. Deus muda tudo. Deus muda tudo. Por isso que toda construção que a gente vai fazer, seja ela uma construção física ou uma construção espiritual, ela precisa vir de Deus. Porque quando é do homem demora tanto, demora, passa séculos e séculos, e às vezes aquela construção não é realizada. Por quê? Porque Deus às vezes nem está naquele negócio. Porque quem fez os planos foi o próprio homem, né? Então, o homem, quando faz os planos, irmãos, às vezes não é bem sucedido. Assim diz o Senhor: planos de fazer prosperar e não de causar danos. E às vezes quando a gente constrói alguma coisa, só é problema. E quando eu falo de construção, né, construção que muitas vezes vem nos causar danos, são várias coisas que podem ser inseridas nessa construção. A construção da casa própria, né? Muitas vezes você faz um plano, gasta mais, além das suas possibilidades. Em vez de fazer, né, a casa por completo, ela fica por incompleta. A construção do casamento, né? A construção da sua vida com Deus, o seu caminhar com Deus. Por quê? Porque você construiu isso pela sua própria vontade e não pela vontade de Deus. Mas Deus declara nesse textinho aqui, irmãos, que os planos que Ele tem para nós é de fazer prosperar e não de causar danos. Amém? Deu para entender? Então é isso.
que nós precisamos entender na nossa vida cotidiana. É isso que nos motiva, é isso que nos alegra, né? É estar na presença de Deus. Por isso que a gente vê tanta gente hoje desmotivada. E o pior, que essas pessoas que a gente vê desmotivadas, irmãos, estão muitas delas dentro da igreja, desmotivadas, né? Descontente, não estão se encaixando, estão fora do contexto, sabe? Elas não estão se adequando à igreja, à doutrina. Por que não se adequa à doutrina? Por que não ela não se encaixa nas coisas de Deus? Por que ela não se motiva com isso? E às vezes você mesmo, tenho certeza, já se perguntou: por que não dá certo isso? Por que eu não faço isso? O problema não está na organização, o problema não está na organização chamada igreja, ou o seu próprio trabalho. Muitas vezes o problema está em nós mesmos, porque nós ainda não nos encontramos. E quando a gente não se encontra, a gente fica desmotivado, irmãos. Parece que nada está dando certo, eu não estou bem. Estar com Deus, irmãos, é comer pirão com ovo, né? É comer salmão com baião de 2, não é não, irmão? Estar com Deus, irmãos, é comer um ovinho, né? Com cuscuz. Estar com Deus é ser motivado, não pelo aquilo que você talvez não tenha de tudo, mas pelo pouco que você tem, você se motiva a servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz: Jesus é o motivo da nossa alegria. É só Ele que é o motivo da nossa alegria. Tem mais alguém que é motivo da sua alegria, irmãos? Né? Não tem mais nada nesse mundo que pode, sabe, nos motivar a estar feliz. Até porque tudo passa, viu, irmão? Tudo passa. Nós já pregamos de tudo nessa igreja, estamos pregando também. Porque tudo passa, né? A infância passa, a adolescência passa, a sua vida de adulto passa, a velhice passa. Então todas essas fases irão passar, irmãos. Então a gente precisa estar presente com Deus. Essa é a maior motivação, irmãos. E eu me alegro, eu pulo, sabe? Eu vou buscar força aonde eu não tenho, porque eu sei que essa força só pode vir de Deus. Por isso que nós precisamos passar por algumas dificuldades na vida e superar ela depois do passar de tudo, né? De todas essas experiências negativas que você passou na vida. Aí você vai, né? Acorda e pergunta para Deus: olha, eu passei, mas como é que eu consegui passar? Eu nem sei, irmãos. Deus lhe motivou, Deus lhe deu força. As lutinhas que nós passamos, né? Que eu sempre peço a Deus, sabe, irmão? Muita saúde. Eu peço saúde. Eu nunca pedi para Deus, sinceramente, do meu coração. Eu digo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Tu conheces as minhas necessidades, tu conheces o que eu preciso, mas o que eu peço para Deus é saúde, né? Saúde é tudo, né? Tudo que você precisa é saúde, irmãos. É ou não é, irmão? Às vezes a gente tem um monte de coisa e tudo, tem dinheiro, mas não tem saúde. E quando eu falo saúde, é em todos os aspectos, físico e espiritual. Porque tem gente aí chorando, trancada dentro de um quarto, não consegue se motivar. E no final do dia, as suas lojas renderam aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Mas estão trancados nos quartos, né? Rodeados de psicólogos, tentando descobrir a resposta da felicidade que ele precisa, porque não conheceram ainda Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia em João capítulo 6. Nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui, tá bom? Para a gente entender que nós temos motivos suficientes para sorrir, para nos alegrarmos,
na presença de Deus. Amém, irmãos? João 6, capítulo 35 e 40 ao 48. Alguém pode ler, alguém que tem uma voz grossa assim, ou fina mesmo, qualquer um aí, de mulher, viu? João 6, 35 e 48. Eu quero que você leia a Bíblia, que é bom, né? Já está tão acostumado a olhar para o telão aqui. Achou, Hermes? Quer ler? É 35 ao 40. Lê, começa 35. 6:35, viu? Perdão. João. Amém. Tá bom até aí, né? Tá bom. Que é um pouco grande, né? Esses pequenos versículos que vocês ouviram lhe dá motivo de alegria, irmãos, né? Não é não? De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vi o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Eu sou a ressurreição, né? No último dia. Então, resumindo, né, o texto, que é um pouco grande, um dos grandes motivos é esse, né? A ressurreição, né, de cada um de nós. É a vida eterna, irmãos. Quem partir irá ressuscitar, né? Então, a vida eterna me motiva a restaurar os anos que eu perdi aqui nessa terra. De que forma restaurar? Restaurar, né, a luta. Restaurar de que forma? A perda, né, da pele, aquilo, tudo que você, o tempo, a velhice, tudo, irmão, tudo isso vai ser restaurado na vida eterna. Deus vai nos dar uma roupagem nova, talvez melhor do que a que você tinha quando era moço ou quando era moça, não é? Então isso, irmãos, é motivo para a gente estar feliz na presença de Deus. Amém? Só o fato de você, irmão, compreender que Jesus é o pão da vida, né? E quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é a sua fonte de alimento. Jesus é a sua fonte, irmãos, que gera água viva. Amém? Alguém sobrevive sem água? Ninguém. A água é necessária para tudo. Para tudo a água é necessária. Tudo que tem nessa terra precisa de água. E sem água ninguém vive, até o seu corpo. E isso nos dá motivo de alegria. Você sabia disso? Existem pessoas hoje nos centros de UTIs, nos hospitais, irmãos, por não terem bebido água, a água comum que a gente bebe, né? Não alimentaram os seus rins, não é isso? O rins precisa de água. E se você não bebe água, você adoece. Imagina a nossa vida com Deus, irmãos. Se a gente não tem a água que nos motiva a viver eternamente, como é que vai ficar a nossa motivação? Zero. João 8:12, quem pode ler? Tudo no João, tá bom? Eu gosto de aconselhar, né? Quando a gente está iniciando na nossa fé, nos nossos estudos, o Novo Testamento é muito bom, né? Tanto de Mateus como de João. Eu tenho o livro de João para mim como o livro do amor, né?
O livro do amor, é um livro carinhoso. João 8:12. Alguém quer ler? Amém. E aí, nos motiva esse texto, né? Esse texto nos motiva a estar alegre, sim ou não? Eu já andei nas trevas, literalmente, tanto quando cortava minha luz, né? E quando eu estava no mundo, irmão. Quantas vezes, né? Foram lá, cortaram a minha luz, eu não tinha dinheiro, irmão. Estava no mundo, tudo dava errado. Quando a gente está no mundo, a gente vive em trevas. A gente anda numa multidão, está cheio de pessoas ao seu redor, mas tem hora que parece que ninguém ali está próximo de você. E é uma certeza, porque até os amigos que estão do seu lado, eles só são seus amigos quando você tem alguma coisa para dar para eles em troca, né? Então Jesus nos ensina isso. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Amém? Não é a Enel, né? Né, Manu? Não é a Enel que é a luz do Ceará. Não, é Jesus. Essa é a luz que a gente precisa. Ele é lâmpada para os nossos pés. Textos, né? Textos lindos como esse. Ele é lâmpada para os nossos pés. Aonde você vai andando, vai iluminando. Para a gente abrir a nossa mente aqui, o lúdico, né? Tem aqueles tênisinhos que as crianças usam, que tem uma luzinha quando ela pisa. Você já viram esses tênis? Legal, né? Aí você vai memorizar esse texto, por conta desse exemplo. Então você, crente, espiritualmente, quando você está pisando, está andando, está iluminando. Se você está entrando num lugar que você acha que não é de Deus, automaticamente aquele caminho vai ser iluminado. O Espírito Santo na hora lhe alerta: ei, esse lugar aqui, ó, não me pertence. Essa é a vantagem da gente pisar com Deus, andar com Deus, né? Essa é a vantagem. Mesmo a gente sendo errado, mesmo a gente sendo desfocado, mesmo a gente sendo desconcentrado, né, do corpo de Deus, mas quando a gente tem um pouquinho de lamparina em nós, né, aquela lamparina que a gente prega aqui fumegando, a gente ainda é luz, irmãos. A gente acorda. Quer ver um exemplo? Uma vez, né, eu estava no mundo, mas eu já estava na igreja, mas pela desmotivação, né, pelas tristezas que nos causa as próprias pessoas, e eu não tenho o entendimento que eu tenho hoje, né? Aqui e ali eu dava uma volta no mundo mesmo. Eu estava ali no mundo, né, achando que não tinha nenhum crente, mas eu continuava sendo luz. Aí apareceu um irmãozinho e olhou de longe assim: ei, irmão Mauro. Aí eu me escondi, meu. Fala, irmão, né? Ei, irmão Mauro, o que é que tu tá fazendo aqui? Aí eu fiquei com uma vergonha, né? Perguntei: tu tá fazendo o quê, né? Porque a gente é luz, irmãos. A gente é luz mesmo nas trevas, porque a luz das trevas sempre vai prevalecer. João 10, 7, 9. Quem pode ler? João 10, 7, 9. Aleluia. João 10, 7 e 9. Pode ler, viu? Em voz alta. Isaías, achou, Isaías? Daniela, achou, Daniela? Leia aí com a tua voz. É João 10, né? O versículo 7 e 9 só. Amém, né? Ele é a porta das ovelhas, não é isso? Alguém pode falar? Se você quiser falar desse texto, pode falar, viu? Eu acho ele interessante, porque na vida nós procuramos muitas portas, né? Na vida secular nós procuramos muitas portas.
Alguém aqui já foi num banco, por exemplo, atrás do empréstimo? Morto de alegre? Já? Jogo aí, tem cara de empresário. Foi não? Mas eu já. Foram não no banco? Banco é uma porta, gente. Não é não? Você vai. Mas alguém já foi tirar um cartão de crédito aqui e ali, né? É uma porta também, né? Foram tirar cartão de crédito? Ninguém? Não acredito, pelo amor de Deus. Eu várias vezes já fui atrás de cartão, aí disseram que não dá, e eu fiquei tentando. Uma vez na casa de recuperação de pastor, rapidinho eu tiro um cartão para o senhor aqui, papapá, me tiraram mesmo. Com 15 dias o cartão estava lá, né? Então são portas que nós abrimos, né? Para nos motivar, gente. Ele está falando de motivação. Ai, chegou meu cartão, cara, meu American Express. Aqui, limite aqui de 30 mil, 50 mil reais. Que felicidade. Posso comprar tudo agora, mas tenho que pagar, né? Não? Não é bom, né? Você receber uma carta de crédito. São portas. Mas o texto aí está nos ensinando algo, né? Que a nossa porta é Deus, é Jesus. Nada contra os cartões, né? Nada contra, que venham os cartões, que venham os créditos, que venha a prosperidade para cada um de nós. Mas muito cuidado nas portas que muitas vezes são abertas, né, na nossa vida. Amém, irmãos? Fiquem atentos, porque nem sempre aquela porta que você acha que é de Deus, é de Deus. Eu oro muito nesse sentido, porque aqui, ali, a gente está procurando algo, né? E quando quebra a cara, se desmotiva, por quê? Porque não fizemos aquilo que no início a gente leu aqui. A gente precisa, literalmente, irmão, entregar os nossos planos a Deus. Porque é Deus que conhece os planos, né? É Ele que vai fazer prosperar, né? E não nos causar danos, amém? Vamos para o João 10, 11, 14, já lemos esse? Não, né? Não, já. João 11, 25. Vou ler só mais 3, já estamos terminando. João 11, 25. Aleluia. Lê aí, Samuel. Que bom, né, irmãos? Isso aí nos motiva, sim ou não? É motivo, irmão, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Isso aí é uma promessa de Deus. E isso me traz alegria, viu? São esses textos que nós temos que colocar na nossa mente para não sair do foco de Deus. Acabei de falar ainda há pouco, como tem gente se desviando da palavra, como tem gente saindo da presença de Deus sem perceber. Por quê, irmãos? Porque está saindo da visão, porque não está entendendo. Nós estamos aqui pregando, irmão, para um reino incorruptível, e esse reino nós estamos inseridos dentro dele, que é o reino de Deus. Não é o reino dos homens, não é o reino de Satanás, não, o reino de Deus. Vivemos um momento que a gente precisa entender que nós não estamos num clube, que a igreja não é um clube onde você, né, paga uma mensalidade, ganha uma carteirinha e tem algumas exclusividades dentro desse clube. Não, nós estamos inseridos aqui num corpo chamado igreja, da qual nós estamos aqui buscando a nossa vida eterna, para que nós possamos viver nesse novo reino estabelecido por Deus, né? Mesmo que você morra, viverá. Olha que expressão pesada, né? Mesmo que você morra, viverá. Isso alegra quem está doente, isso alegra quem está numa UTI, isso alegra quem está nos seus finais de vida. Isso alegra até para os murmuradores da fé, aqueles que reclamam de tudo, reclamam do salário baixo, reclamam até das dores, das artrites, artroses.
Não reclame, irmão, que tudo isso vai passar. Amém? Jesus é ressurreição e vida. Ai, é muito forte isso aqui, né, irmão? Eu amo esse texto aqui, ó. Jesus é isso tudo para mim. Eu, quando converso sobre Bíblia, né, tem determinadas pessoas que leram a Bíblia várias vezes, intelectuais, homens, né, que são inteligentes, juízes, principalmente juiz, lê muito a Bíblia, irmão. Eles lêem demais a Bíblia, porque a responsabilidade do juiz é muito grande. Ele prende pessoas, ele condena pessoas, ele faz com que pessoas passem o resto da vida numa cadeia, e também absolve pessoas. Então ele cria dois de inimigo, né? Aquele que ele prendeu e dos familiares também, né? Quando ele inocenta alguém e aquela família quer que o camarada seja preso. Então a vida do juiz é assim. Então eles buscam muito aqui textos bíblicos para motivar, né, o seu ofício de juiz. Então motiva o seu ofício de juiz. Mas a Bíblia não é só um livro motivador, é um livro espiritual também. Então, talvez muitos juízes não entendem que Jesus é ressurreição e vida, e mesmo que você morra, viverá. Talvez eles não entendam isso espiritualmente. Eu entendo e me motivo e me alegro em ouvir esse texto. Eu não sei vocês, e vocês se alegram? Amém? João 14,6, bem facinho aqui. João 14,6, depois vem João 15, 1 e 5. João 14,6 diz o quê? A gente está acabando. A gente não quer falar muito e acaba falando quase uma hora. Jesus. Mas a gente, né, precisa falar textos básicos para a gente entender. A gente está falando de quê? Alguém pode falar aí? A gente está falando de quê, gente? Motivação, né? Repita comigo. Motivação. Amém? Não é invasão, né? Não é locução, é motivação. João 14,6 diz: pronto. Amém. Outro texto, né? Outro texto para a gente compreender, né? Somente Jesus lhe leva ao Pai. E aquele que vos negar diante dos homens, eu vos negarei diante de Deus, né? É o nosso advogado. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Fácil de entender, não é não? Por isso que nós sempre se utilizamos daquela palavrinha, em nome de Jesus. Se for da tua vontade, Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai, ouve a minha oração, etc, etc, etc. Não tenho nada contra, né? Se alguém está ensinando as pessoas chegar até Deus por outros meios, por outros intermédios, né? Não posso criticar ninguém. Nós estamos num país onde você vive uma democracia e crê em quem quiser. Mas eu creio em Deus e eu prego Deus. Eu justifico a minha fé pelaquilo que eu entendo, né? Que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, porque Cristo me dá motivo suficiente, irmãos, para me crer nele, porque ele sofreu, porque ele foi crucificado daquela forma, foi injustiçado, carregou uma cruz que somente bandidos carregam, né? Era o elemento para bandidos, assassinos. Jesus carregou aquela cruz, passou por todo o processo que todo bandido, que todo malfeitor passaria. Jesus passou por nós, né? Então eu tenho um motivo suficiente para entender que somente eu posso chegar ao Pai por intermédio de Cristo. Mas aconteceu diferente agora, cara. A gente está chegando a Deus por intermédio de uma arca. É até bom, né, a gente ver essas coisas. É a arca da aliança, cara. É só a gente pegar nela e tudo que a gente chega até Deus, né? Ou então por uma pedra. Essa pedra aqui, ó, Jesus pisou em cima, na via sacra. Tinha milhões de pedras ali, mas Jesus pisou nessa aqui, irmão. Aí o cara olha, essa aqui mesmo.
eu chego até Deus, meu pedido vai chegar até Deus porque eu creio, porque eu estou com essa pedrinha aqui. Ou então pelo pedaço de pano, né? Da roupa de Paulo, por exemplo. Irmão, o povo é enganado, né? O povo é enganado, por quê? Porque é falta de conhecimento, é de ouvir, não é de ler não, é só ouça atentamente a voz de Deus, para você entender, para não ser enganado por heresias. Então tem muita gente enganando pessoas, e está aumentando o número, não sei se é porque o povo está desmotivado, por conta dessa desmotivação, as pessoas acabam que acreditando, né, que o Batman, que o Robin, né, que o super-homem, que a Mulher Maravilha vai levar a Deus, né? João 15, de 1 ao 5, para a gente encerrar. João 15, de 1 ao 5. Amém, né? Mais um motivo para a gente, né, se alegrar, né? Isso é motivo da gente se alegrar, irmãos. Mas o texto fala claramente: se você está em Cristo, né, está na videira ali, você dá fruto, e se você for cortado, por acaso, mais fruto dá. Isso é muito natural, né? Quando você tem uma árvore, quando você poda ela, parece que ela cresce mais rápido e mais fruto ela ainda dá. Assim nós também. Mas entenda, você só vai dar fruto quando você também estiver em Cristo. Porque enquanto você não estiver em Cristo, você não dá fruto. Eu sei muito bem identificar uma pessoa dentro da igreja. Muito fácil. Tem pastores, né, que pegam fulano, ciclano, traz para o altar aqui, ali, tudo, né? Eu sou observador, faço tudo isso aqui também, mas eu sou observador, mas eu quero ver os frutos que ele tem. Será que ele não tem um frutinho, não? Então, se a pessoa der fruto, se ela é uma pessoa que é assistencialista, que é uma pessoa que quebra o galho da gente, é uma pessoa que sempre está ajudando na obra, são frutos, irmãos. São frutos que valorizam a sua fé diante de Deus. Então esses frutos que nós precisamos ter em nós, para que eles produzam cada vez mais frutos. Nós somos agentes de Deus para a reprodução, né, das boas novas, digamos assim. Amém? Então eu vou encerrar aqui, pode ficar de pé, né, para vocês ficar sentado cansa, né? Agora, se alguém te perguntar sobre 3 coisinhas aqui, você, por favor, saiba responder. E a primeira pergunta é: quem é você? Se alguém perguntar: quem é você? Ah, eu sou o ciclano, eu sou João. Quem é você? Quem é você, Isaías? Para Deus. Hã? Profeta, tá certo. Quem é você para Deus, Samuel? Profeta. Todo mundo quer ser profeta, Somos filhos de Deus também, além de ser profeta, né? Somos filhos de Deus. Se alguém perguntar para você: de onde você veio? O que você pode me responder? Várias coisas, né? Alguns vão responder coisas absurdas. Rapaz, tu veio desse lugar. O outro vai dizer que veio dali, né? Eu vim de Deus, e foi Ele que me colocou aqui. Amém? Tem cara que critica a gente: rapaz, você era um noiado, esse aqui era um cachaceiro, agora está indo para a igreja, né?
Quem é você e de onde você veio? Eu sou filho de Deus. Eu vim de Deus e foi Ele que me colocou aqui. São respostas que a gente precisa dar aí. E o que você está fazendo, né? Estou cumprindo a vontade de Deus, que é anunciar o Evangelho. Todos vocês são agentes, anunciadores do Evangelho de Deus. Sejam vocês crianças, adultos, vocês são agentes de proclamar a palavra de Deus, mesmo que não fale, mesmo que falem pouco, mas as suas posições, né, o seu jeito de ser, fala muito. E é Ele que vai direcionar, irmão, a sua vida diante de Deus também. Para onde você vai? Alguém pode me responder? Para onde vocês vão? O céu, que coisa boa, né? Todo mundo quer ir para o céu, né? Amém. Eu vou morar no céu, aonde há um lugar preparado para mim. Diga isso. Creia nessa palavra, né? Para onde é que eu vou? Depois dos meus 70, 80 anos, né? Eu vou morar no céu, porque lá tem um lugar preparado para mim, irmãos. Essa promessa que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar ao Senhor por mais esse momento aqui, tá bom? E agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui reunidos, pela boa vontade de vocês, pela motivação de você sair de casa para vir até a casa do Senhor, para dedicar essas 2 horas aqui, louvando, adorando a Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para falar conosco. Tudo que eu falei, irmão, não fui eu, é o que está escrito na Bíblia. A gente só interpreta um texto e outro, mas a gente só basta ler a Bíblia para ouvir Deus falar conosco. Amém? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos aqui te agradecer por mais esse momento, Senhor, para que a gente nunca venha desistir dos nossos sonhos, para que a gente nunca venha desistir dos nossos objetivos, Pai, que a gente venha nos motivar, a continuar caminhando, Pai, para frente, para que a gente não venha parar no tempo, mas que a gente venha, Senhor, caminhar para frente, Deus, porque eu sei, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas, porque nós entregamos a nossa vida para Ti, Senhor, para que Tu venha nos motivar através da Tua palavra, através da Tua promessa, através de tudo aquilo, Senhor, que Tu nos prometeste, Pai, para aqueles crerem em Ti, Senhor Jesus. Esses verão a glória, Pai, e nós cremos em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós iremos nos motivar, Senhor, pelo nosso emprego, pelo nosso salário, pela nossa saúde, pela nossa esposa, pelos nossos parentes, pela nossa moradia, Senhor, pelo nosso bairro, pela nossa igreja, que a gente venha nos motivar, pelo nosso pastor, pela igreja, que a gente venha nos motivar, até no país que a gente vive, Pai, que a gente venha nos motivar, Senhor, porque nós sabemos que a maior motivação que nós precisamos não vem das coisas, mas vem de Ti, Papai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Renova cada vez mais a nossa força, Senhor, para que os planos que Tu tens para nós, meu Pai, não venham, Senhor, ser frustrados, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, o Espírito Santo seja conosco, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos leva para o lar, nos leva, Senhor, até aquele local, é o que eu vou ter que sair agora, Pai. Me conduz na ida e na volta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.